Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. Nosso encontro foi muito bom e por conta disso ele se estendeu um pouquinho. Para evitar aquele vídeo cansativo, aquele vídeo muito longo, vamos dividir em duas etapas, tá bom, gente? Essa primeira etapa vai falar da questão do Paulo Guedes, da sua fala, né, em relação à expectativa de vida do brasileiro, e no segundo momento a gente vai fazer um segundo vídeo falando da questão da CPI, tá bom, gente? Fique então com a primeira parte após rodar a vinheta. Olá, amigos do canal Democracia Brasileira, amigos do canal Importante é Saber. É quarta-feira e, como não poderia deixar de ser, aquele dueto aqui para tratar dos assuntos polêmicos, daquilo que virou notícia no Brasil em termos políticos, sociais, econômicos. E na semana passada foi feriado, não tivemos aqui, mas hoje a gente volta e a pauta tá cheia, o cenário é pavoroso, mas infelizmente a gente tem que falar, né, gente? Não dá para se omitir. E já vamos começar aqui botando o dedo na ferida e falando do nosso brilhante, né, Pacheco, e seu imenso talento, Paulo Guedes, que essa semana estava muito inspirado, né? Voltou a criticar a China, falando que ela inventou um vírus para decolar economicamente e deixar os outros países para trás, sem provas, claro, eles nunca têm prova de nada. E para piorar, né, acusou o brasileiro de querer viver muito. Ou seja, o brasileiro quer viver 100 anos, e aí ele quebra a economia, ele quebra a situação do SUS, a situação da Previdência Social, enfim. O Paulo Guedes estava muito inspirado. Mas só para, já passando a bola aqui para o meu amigo Henrique se apresentar, eu vou trazer um dado essa semana que contradiz um pouco o que o seu Paulo Guedes diz, né? A gente teve a divulgação dos dados relativos a 2020 da expectativa de vida do brasileiro. E depois de muitos anos, essa expectativa veio a cair. Em média, 1,9 anos, ou seja, quase 2 anos a menos na nossa expectativa de vida hoje. A gente retroage aí a mais de 3 anos na nossa expectativa, sendo que ela é média. Se você pegar estados como, por exemplo, o Amazonas, 3,28 anos, o Distrito Federal, 3,68 anos, a gente vê que a questão é muito grave. Então, Paulo Guedes, esconder a sua incompetência em números, em expectativas de vida, não é o melhor caminho. Eu acho que o brasileiro viver mais não é um problema, desde que o Estado se prepare. Porque o sueco vive muito, o norueguês vive muito, o dinamarquês vive muito, o próprio chinês vive muito, os países orientais, japonês, enfim, é normal essa questão. Falta, eu acho que é um planejamento no seu ministério. Mas, complementando aí, meu amigo Henrique, Paulo Guedes está inspirado, hein? Será que ele está querendo se despedir? Olá, Leonardo, doutor Leonardo, muito prazer estar mais uma vez presente com você. Olá, pessoal que está nos assistindo. Estamos aí presentes todas as quartas-feiras para estar discutindo sobre a política brasileira, sobre o que ocorre nas notícias, o que ocorre no cenário que o país se enfrenta. E em relação ao Paulo Guedes, o liberal de infantária, aquele liberal que diz que é liberal, mas que não conhece o que é história prática, o que é a história do liberalismo, isso, como eu já falei, algum dos vídeos nossos, desde a época de Thomas Hobbes, quando ele falava do absolutismo, em relação ao John Locke, quando ele falava sobre essa questão de ter um Estado forte, intermediação de leis, ele não entende o que é liberalismo, ele é só uma pessoa, um falastrão, que diz que entende de economia, um especulador, mas que não sabe até hoje por que está no Ministério da Economia. Em relação à expectativa de vida. A gente consegue ver tendências. A gente pega a Itália, pega o Japão, pega a Dinamarca, Noruega, países aparentemente aparentemente, obviamente, menores que o Brasil, onde que a economia do Brasil é maior, gera muito mais produto interno bruto que esses países, e esses países eles conseguem equilibrar a questão da idade. E sabe, Leonardo, aos poucos eu vou ligando as peças.
a gente vê uma omissão do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia do Covid-19, onde que muitas pessoas idosas estão morrendo durante a pandemia, e a gente vê omissão do governo federal e de muitas pessoas dentro do governo federal, e a gente vê um ministro da Economia, que está lá representando o povo brasileiro, falar que o brasileiro vive muito, não pode viver muito. Então, peraí, então parece que se complementa a questão de não lidar em relação à pandemia, que atinge muito mais as pessoas idosas, né? E de não querer que as pessoas vivem. Então, será que uma coisa liga com a outra? Só estou supondo, né? Porque a fala que ele fez é uma fala assim, é uma coisa tenebrosa, uma barbárie. Então a gente. Só que o brasileiro, muito brasileiro, está satisfeito, acaba ficando tranquilamente apaziguando, fica tranquilamente em relação à barbárie, não acaba criticando aquilo. Eu acho que a missão do brasileiro, nesse exato momento, é se levantar contra esse tipo de fala, contra esse tipo extremista, contra essas pessoas extremistas que vivem, que atuam no governo federal, né? Porque a gente sabe o quão sujo está esse governo. É verdade. Uma outra questão também que eu queria ver sua opinião é insistir em atacar a China, sendo que o Brasil, a China é o nosso maior parceiro econômico, ou seja, muito da nossa soja, muito do nosso milho, muito da nossa carne vai para a China. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 90% dos insumos para o combate à pandemia vem da China. Você brigar com a China nesse momento não ajuda em nada economicamente o Brasil. E o Paulo Guedes vem insistir novamente em dizer que o vírus é chinês, sem ter uma prova de que é chinês. Não custa lembrar que a gripe espanhola, ela não começou na Espanha, ela começou nos Estados Unidos. Então, muito cuidado quando a gente liga o nome de uma doença a um país, porque nem sempre a gente tem como provar, entendeu? E nesse caso especificamente, é claramente um exemplo de que uma doença que recebeu alcunha de um país, né? Vinculou uma Espanha que, na verdade, ela aconteceu nos Estados Unidos. E a gente não tem como provar. Efetivamente, o vírus foi descoberto na China. Agora, será que ele foi levado para a China? Será que alguém de fora? A gente não tem como provar. E nesse momento, o que menos importa é atacar o maior parceiro econômico que a gente tem, comercial. O que eu acho que a gente precisa efetivamente, Paulo Guedes, é ter boas relações com a China e com a Índia para ter o maior número de insumos no menor tempo possível, né, Henrique? Com certeza, Leonardo. Uma coisa que a gente nota é que isso é fato, não tem como negar os fatos, que muitas pessoas vivem ainda na Guerra Fria, pessoas que vivem com aquele pensamento da Guerra Fria, da guerra tecnológica que enfrentou a Rússia e Estados Unidos, da União Soviética, então Estados Unidos, sobre essa questão da Guerra Fria. Então, o que acontece? O marketing que tem em volta disso, porque realmente a história só é contada pelo lado que venceu. Só que Sempre. ninguém para olhar o outro lado. Ninguém consegue parar para ouvir o outro lado. Ou seja, o que é contado é a visão americana. E o marketing americano é muito grande em relação a isso, não tem como negar. E a gente pega em ver esse marketing em cima da China por questões ideológicas, essa questão, essa raiva e esses aplausos aos Estados Unidos e criticar a China por ter um lado ideológico diferente ou porque traduzir uma doença ou querer taxar uma doença de um território apenas por não concordar com certas ideologias, como a ala ideológica do governo federal. Então a gente vê a politização de uma coisa que não tem que ser politizada. A gente vê a China um dos que mais compram do que o Brasil vende, grãos, a carne. Então a gente vê um grande capital monetário vindo para o país. E a gente vê que quem paga, quando você vê toda essa fuga de capital saindo do país por conta de falas infantis, por falas extremistas, de pessoas que não entendem nada que está dentro do governo federal, criticando e representando o país, infelizmente, a gente vê inflação, a gente vê as coisas aqui dentro, por não ter uma certa exportação, os preços aumentam, tendem a aumentar para poder equilibrar a balança para os agricultores, para os pecuaristas. Então, isso é óbvio. Quando você não exporta muito, você acaba dependendo
de uma taxa aumentada em cima dos produtos. Isso é óbvio na economia. E a gente vê que isso só vai prejudicar, porque quem paga essa conta somos nós, né? Então, como é que a gente vai resistir a isso? Sabendo que o povo brasileiro, boa parte do povo brasileiro não tem culpa. Não tá concordando com o que o Paulo Guedes fala. O problema é que ele lá, ele está prejudicando não só aqueles gado que segue eles, como também a todo o povo brasileiro, né, Leonardo? É verdade. E a última intervenção minha nesse assunto, gente, a gente tem que parar com esse negócio de ameaça comunista. A gente vive com esse discurso há mais de 60 anos. Desde 1964 que a gente está escutando isso, que o Brasil tem uma ameaça comunista, e por causa dessa suposta ameaça comunista que a gente vive desde a década de 60 do século passado, a gente teve a queda de um governo democrático. João Goulart nunca foi comunista. Gente, a essência do comunismo é a socialização dos meios de produção, o fim da propriedade privada. Ele nunca defendeu isso no Brasil. Nunca nenhum governante defendeu isso no Brasil. O Lula nunca defendeu isso, a Dilma, o Temer, ninguém, Fernando Henrique. Gente, Itamar, para com isso. Isso aí é apenas um modo de você querer criar uma polarização e trazer um conflito de ideologias que não existem, não tem ideologias diferentes. Se você falar uma ideologia de direita e de esquerda, eu até posso interpretar. Agora, de comunismo e capitalismo não existe. O Brasil não tem viés comunista e nunca teve. Toda a questão surge porque em 1954, o então ministro do Trabalho, João Goulart, ele propôs um reajuste de 100% do salário mínimo, momentos antes de Getúlio Vargas se suicidar, em maio de 1954. Então, quando ele propõe o reajuste do salário mínimo em 100%, o valor do salário mínimo se equilibrou às patentes militares, que têm uma forma de reajuste diferenciada. O servidor público ele tem um reajuste dele por lei. Ele está desvinculado do salário mínimo. Então, os militares, à época, questionaram Vargas de aumentar o salário mínimo de forma que as patentes iniciais do Exército ficariam muito próximas do salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo de Getúlio Vargas hoje equivaleria mais ou menos a R$ 2.800, tá, gente? Olha só, o nosso salário mínimo é de 1.100. Eu estou falando de aproximadamente R$ 2.400 a R$ 2.800. Depende da variação e da perda da moeda. Então, gente, a gente nunca teve ameaça comunista. O que aí agora já como presidente, né, João Goulart, ele estava numa missão oficial à China, mas uma missão oficial reconhecida pelo parlamento, até porque ele tinha autorização do Congresso para viajar. O presidente à época, Jânio Quadros, sabia e autorizou a viagem à China e aos tigres asiáticos da época, né? Então, assim, se criou toda essa celeuma porque ele estava na China, ou porque ele quis aumentar o salário mínimo lá, ou porque ele defendia uma reforma agrária num Brasil totalmente latifundiário, e porque ele queria, de alguma forma, tirar as terras sem produção, produtividade, as terras que estavam abandonadas, e de alguma forma transformar aquilo numa área produtiva. Só isso. Ele não é, nunca foi, e se vivo fosse, não seria comunista. E hoje a gente vê exatamente a importação do discurso de 1964 para 2021, ou seja, é aquele enlatado, né? Você pega uma lata lá de trás, abre, coloca, e o povo, não, comunismo, comunista come criancinha, comunista é vermelho, não sei. Gente do céu, não tem isso há muito tempo. Vamos parar com isso. O que tem é um governo que defende Estado mínimo e a riqueza dos mais ricos. Nunca os mais ricos no Brasil ficaram tão ricos em tão pouco tempo. É só isso, meu camarada. O que você acha, Henrique? Não, é verdade. Eu só assino embaixo tudo que você falou. E esse medo do comunismo, a gente vê esse medo, parece que é aquele filme de terror, né, para as pessoas, mas é patético, né, porque a gente sabe que essas pessoas vivem naquele mundo conspiranoico delas, né, aquele estado de delírio de muitos deles, né, e não tem muito o que falar para essas pessoas se elas acabam não vendo por si próprias que já a Guerra Fria já acabou. O que você vai dizer em 2021 para essas pessoas, né? Se elas não mudarem agora, só espero que um dia elas tomem paz na consciência, tomem dor na consciência e acabam olhando essa questão. Só que não pode, infelizmente, não pode prejudicar todos por ter pensamentos
esses delírios acabar prejudicando toda uma nação, né? Então... Verdade. Né, isso mesmo. E outra coisa, tivemos 14 anos do PT no governo. Por um acaso a gente viu algum comunismo nesses 14 anos? Teve alguma perda da propriedade privada, alguma socialização dos meios de produção? Eu não vi nada, muito pelo contrário. Eu vi bancos lucrando horrores, que é o símbolo máximo. Não existe símbolo máximo do capitalismo que o banco, né? O banco é a raiz do capitalismo. E a gente vê claramente os bancos lucrando muito na era PT. Então isso aí eu acho que é uma falácia que acaba vindo constantemente e meia dúzia cai, né? Cai nessa ameaça, aí já quer botar a igreja no meio, que a igreja sempre foi de direita, desde os tempos de Jânio Quadros, enfim, e João Goulart, mas é só um desabafo.